160 bilhões de reais é o que se gasta com o judiciário por ano. O levantamento é do Tesouro Nacional. O valor representa 1,6% do PIB brasileiro. Dos 53 países pesquisados pelo Tesouro Nacional, o Brasil é o que mais gasta. A média entre os países ricos é de 0,3% do PIB. Entre os emergentes, que é o caso aqui nosso do Brasil, a média é de 0,5%. E agora está em análise no Senado a chamada PEC do quinquênio, que propõe aumentar em 5% os vencimentos de juízes e promotores a cada 5 anos. A estimativa é de um impacto a mais no orçamento de pelo menos, anote aí, 42 bilhões de reais. No fim da manhã, começou a sessão no Senado. A discussão sobre esse tema ainda não entrou em pauta, mas pode entrar agora à tarde. Como se trata de uma PEC, o texto tem que ser debatido em 5 sessões antes de ir à votação em primeiro e segundo turnos no plenário. Para entender melhor a dimensão do que está sendo avaliado, a gente faz conexão com a Gabriela Lota, que é professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutora em Ciência Política e vice-presidente do Conselho do Instituto República.org, dedicado a melhorar a gestão de pessoas no serviço público brasileiro. Gabriela, muito bem-vinda, que boa tarde, muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. E a minha primeira pergunta, eu acho que para a gente poder entender melhor de quem a gente está falando, é a gente explicar para quem está ligado aqui no Conexão esse universo que são os servidores públicos, porque são muitos servidores pelo Brasil em condições bem diferentes, né? Exatamente. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa conversa aqui. E vamos abrir um pouco essa caixa preta do que é o serviço público brasileiro, né? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 1 milhão de servidores públicos. Eles são distribuídos em 3 poderes, é o que a gente chama poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário que a gente está falando sobre a PEC. E, além disso, os nossos servidores são distribuídos entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. E a realidade é que o nosso Estado brasileiro, assim como a sociedade, é profundamente desigual. Porque quando a gente fala do funcionalismo público brasileiro, a gente está falando desde servidores, a grande maioria que ganham abaixo de R$3.000 por mês. Então, só para dar um dado, hoje 50% dos servidores públicos no Brasil ganham abaixo de R$3.400 por mês. Mas também estamos falando de uma parcela pequena do serviço público que ganha mais de R$30.000 por mês, e é essa parcela pequena que justamente está pleiteando esse aumento via PEC dos quinquênios. E a consequência dessa PEC é que ela vai tender a aumentar as desigualdades. Por que isso é muito ruim? Isso é muito ruim, obviamente, por muitos motivos, mas eu diria que um dos principais é que nós, enquanto cidadãos, os principais servidores públicos da nossa vida cotidiana são professores, são policiais, profissionais da assistência, os profissionais da saúde. E essas pessoas já estão na base da pirâmide, com situações salariais muito ruins, contratos muito precários. E a gente vê muito pouca discussão hoje no Brasil para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, que são as pessoas de quem nós, cidadãos, dependemos todos os dias para acessar serviços e direitos básicos. E, no final, essa discussão da PEC, ela só vai servir para aumentar privilégios de uma parcela da sociedade que já é bastante privilegiada, né? Então, acho que tem uma questão aqui de desigualdade que é muito crítica nessa PEC. E aí, também, só para fechar esse dado, acho que é importante a gente ter esse número em mente. Eu falei que no Brasil hoje são aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de servidores públicos. Esta PEC, ela atingiria 38 mil servidores públicos aproximadamente, ou seja, uma parcela muito pequena que vai ser atingida por um valor tão grande como são os 42 bilhões de reais que pode ser o efeito desse aumento, dessa aprovação da PEC. Só para a gente também ter uma ideia melhor, qual que seria o impacto em relação a outros programas que a gente conhece que são importantes sociais, não é verdade? Porque 42 bilhões a mais do que essas 38 mil pessoas já ganham, poderia ser feito o que com esse dinheiro?
Vou fazer algumas proporções aqui para a gente ter noção disso, né? Acho que talvez, já que vocês estavam falando do assunto da fome agora há pouco, existe um programa muito importante no Brasil que é o Programa de Alimentação Escolar. É o programa que dá merenda para as escolas e que muitas vezes é a única refeição no dia que as crianças vão ter. Esse programa hoje custa um pouco mais de 5 bilhões de reais e ele atende 40 milhões de crianças. A PEC custa 8 vezes mais do que isso para alcançar 38 mil servidores públicos. Acho que um outro número importante aqui é o número do tamanho das universidades públicas, que inclusive estão em greve nesse momento. Hoje, no Brasil, as universidades custam 7 bilhões de reais. A PEC do quinquênio custa 6 vezes mais do que o custo das universidades federais são atualmente. E um outro dado que eu acho que isso é muito assustador é o custo do Bolsa Família. Hoje o Bolsa Família custa aproximadamente 160 bilhões e ele alcança 21 milhões de famílias ou 50 milhões de pessoas. Então a proporção que a gente está falando aqui é 160 bilhões para quase 50 milhões de pessoas ou 42 bilhões para 38 mil pessoas. E esses dados só mostram o quanto esse programa é completamente, a PEC, né, desculpe, é completamente desconectada do que é a realidade brasileira num país tão desigual, em que tantas pessoas ainda passam fome, em que a gente tem tanta gente com baixa renda. E é uma política que vai aumentar a renda daqueles que já têm bastante privilégio, como eu já mencionei antes. Pois é, são números alarmantes que, né, dão um chacoalhão na gente que para olhar realmente essa realidade. Como você disse, está bem desconectada essa PEC em relação ao que acontece com demais áreas. E quando a gente fala desse ganho, desses 1%, né, que já ganham mais, estão ali no topo da pirâmide, é muito impressionante porque 97 juízes e desembargadores receberam entre 100 e 200 mil reais por mês, mas tem, inclusive, um caso de mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Então, imagina como tem salários muito, muito altos que podem ser impactados com essa PEC. E a gente pode ter um efeito cascata? Pode. Acho que tem duas coisas muito importantes disso que você mencionou aqui. A primeira é, isso a gente não sabe, assim, abriu a caixa preta, a gente não sabe que outras carreiras vão começar a reivindicar. E pode ter um efeito cascata no sentido de várias carreiras quererem também pleitear e conseguirem, porque elas são carreiras poderosas. Mas acho que tem uma segunda coisa importante, que é o seguinte: existe hoje no Brasil uma legislação que diz que servidores públicos não poderiam receber um salário acima do que a gente chama de teto constitucional, que é o salário hoje do juiz do STF, aproximadamente 42, 44 mil reais. Servidores públicos não podem ter um salário maior do que esse, a não ser que esse recurso adicional venha com o que a gente chama de penduricalhos, que é o caso do que você mencionou. Essas pessoas que hoje recebem 100 mil, 200 mil reais, estão recebendo uma série de adicionais e penduricalhos. Esta PEC, ela vai permitir que esse adicional de 5% a cada 5 anos seja fora do teto constitucional. Então, a gente está constitucionalizando que uma parcela restrita dos servidores públicos, uma elite privilegiada, receba um salário acima daquilo que a gente já determinou constitucionalmente que não poderia ser pago. É como se a gente estivesse constitucionalizando um penduricalho, né? Um puxadinho. E isso é muito grave, porque isso também gera um efeito cascata no sentido de outros tipos de adicionais poderem ser constitucionalizados e não contar mais dentro do teto constitucional. Tá aí para todo mundo analisar um assunto tão sensível. E está chegando outro aqui para a nossa análise, Gabriela. Um levantamento, olha só, realizado pelo Todos pela Educação aponta que o número de professores concursados nas redes estaduais de ensino caiu ao menor patamar em 10 anos. Já o de temporários cresceu entre 2013 e 2023. No ano passado, as redes tinham 356 mil temporários, alta então de 55% em uma década, contra 321 mil professores efetivos, queda de 36% no mesmo período. Em 2022, os docentes contratados também superaram o de concursos nas redes estaduais. Ainda segundo o levantamento, o número de professores temporários e efetivos muda de acordo com cada estado do país. Em 2023, 15 estados tinham mais professores temporários do que efetivos. Gostaria de contar com a sua análise sobre isso, que forma isso impacta na educação dos nossos estudantes?
Impacta profundamente, tem uma relação direta com o que eu estava mencionando agora há pouco, de que existe uma parcela importante do serviço público brasileiro, da qual nós, cidadãos, mais dependemos, como é o caso dos professores, que está numa situação cada vez mais precarizada frente ao serviço público. O caso dos temporários é um caso bastante grave. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de pessoas que têm contratos precários, que não têm estabilidade, que não têm carreiras estabelecidas para garantir que essas pessoas aprendam mais, estudem, consigam se desenvolver ao longo da sua vida profissional. E, obviamente, isso vai afetar diretamente os nossos estudantes, né? Tem um dado importante também nessa pesquisa, que essa pesquisa vai mostrar que a média de experiência dos temporários é de aproximadamente 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Não são pessoas que estão entrando agora para a vida docente, não é um professor que começou agora a dar aula e ele entra como temporário. A gente está falando, na verdade, de pessoas que já estão há muitos anos trabalhando com esse regime super precário e que muitas vezes ficam um ano no município, mudam o outro ano para outro município, não tem segurança sobre a sua vida profissional, por isso ele precisa acumular vários tipos de cargo, trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ele muitas vezes não consegue se dedicar a estudar e melhorar a sua prática docente. E como eu mencionei, a consequência disso tudo é que a gente vai colocando para educar os nossos filhos um professor que não está sendo reconhecido, valorizado, bem formado pela própria Secretaria de Educação, né? Então, na verdade, a gente está, ao precarizar a relação do professor, a relação de trabalho do professor, a gente está precarizando o ensino que essas crianças vão ter. Essa pesquisa mostra que o ensino, as crianças que têm professores temporários têm um efeito na aprendizagem ruim, pior do que quando o professor é concursado, por esses vários fatores que eu já mencionei agora. Então, na verdade, a gente está falando aí exatamente do oposto, que é, por um lado, privilegiar uma elite do funcionalismo e, por outro lado, precarizar ainda mais uma parte do funcionalismo público que já está numa condição mais difícil de trabalho, mas que, no fundo, é absolutamente essencial para o futuro do país. Gabriela, se você não tem, por exemplo, um plano de carreira, o salário é baixo, a gente pode perder cada vez mais professores para outras áreas, como já aconteceu em alguns setores? Por exemplo, quem não se lembra da questão do INSS que parou lá de fazer perícias porque faltaram, né, servidores? Pode, exatamente. Além de você ter ali um profissional que é desmotivado, você tem um profissional que está procurando outras oportunidades, né? E eventualmente trabalhar em outro tipo de setor, para o qual muitas vezes ele nem tem vocação, ele gostaria de ser professor, mas trabalhar em outro setor pode ser mais vantajoso financeiramente, é aquilo que ele precisa naquele momento. Então, no fundo, o que a gente está fazendo muitas vezes é perder pessoas que são vocacionadas, que gostam do trabalho de docência, que gostam de criança, que adorariam estar em sala de aula, mas que não conseguem ter condições mínimas para exercer essa sua vocação dentro da profissão. E essas pessoas muitas vezes vão embora procurar outros tipos de trabalho. Mais uma vez, perde a educação pública e perde o país com isso. Gabriela, só para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria de ficar passando aqui a tarde inteira conversando com você, mas talvez o Congresso teria que mudar um pouco a visão na forma de fazer política, no sentido de, em vez de governar para, governar com, porque eu tenho a impressão que a sociedade não é favorável a um aumento de 42 bi em mais benefícios para o judiciário. Tenho a impressão que a sociedade brasileira gostaria de ter professores bem qualificados e bem remunerados. Então, não teria que ter uma mudança aí em relação a como o Congresso embarca nas leis? Certamente, o Congresso e, na verdade, todas as nossas instituições, porque a gente também está falando de um sistema de justiça desconectado da sociedade e, muitas vezes, um poder executivo também desconectado da sociedade. A gente tem visto, em muitos países do mundo, e o Brasil também isso tem acontecido, uma perda de legitimidade e de crença da população no Estado, na administração pública de forma geral, né? No sentido de dizer, os deputados não me representam, os juízes estão privilegiados, um prefeito, o governador não representa as minhas vontades. E, no fundo, isso só mostra essa desconexão cada vez maior da administração pública com o que o povo, que a sociedade quer. Né? Cada vez mais, para a gente poder se reconectar e ter uma democracia funcionando bem e ter governos que tomem decisões corretas, a gente precisaria cada vez mais
ter um Estado conectado com a população, não fazendo política pública né, encastelado, discutindo de maneira ensimesmada as propostas. A gente precisa ter legislativo, judiciário e poder executivo ouvindo a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito diversa, muito plural e que tem muitas necessidades. E a boa política pública é aquela política pública que resolve as necessidades reais da população. Portanto, governar com a população é a melhor maneira da gente usar bem o recurso público e conseguir resolver os nossos problemas sociais. Gabriela, foi muito bom contar com a sua análise aqui. Eu tenho certeza que quem acompanha o Conexão ficou ligado, vai fazer reflexão sobre o tema, que é tão importante. A gente falou, na verdade, de vários pontos aqui que são essenciais para o nosso país. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, obrigada.